Bom dia, pessoal. Meu nome é Merinádia, eu sou coordenadora aqui do canal Educação. A aula hoje é de Dê um Like para a Saúde, é uma disciplina nova, eletiva. E, infelizmente, a professora teve um probleminha pessoal e não pôde comparecer. Então, nós vamos transmitir uma aula coringa. É uma aula ao vivo e inédita, né? Não foi transmitida ainda. E aí, sejam todos bem-vindos aqui à aula. Vamos começar. Muito obrigada. Olá! Tudo bem, meus queridos alunos do canal Educação? Sejam bem-vindos! Nossa aula de Educação Física está começando e a nossa aula hoje eletiva de Dê um Like para a Saúde vai falar aí um pouco sobre o sistema músculo-esquelético, tá bom, turminha? Não esqueçam aí que a gente está na nossa aula eletiva, Dê um Like para a Saúde, deixe aí o seu like na nossa aula, tá bom? Coloca aí o seu like na nossa aula para a gente dar o segmento, para a gente expandir esse conhecimento aí para outras pessoas que se conectam no nosso canal, tá bom? E vem comigo, vamos aprender hoje sobre nosso sistema músculo-esquelético, tá bom, turma? Vocês sabem que o nosso corpo, a nossa musculatura, o nosso sistema ósseo, faz parte de toda essa estrutura, de todo esse esquema corporal necessário para que a gente possa se locomover, para que a gente possa correr, para que a gente possa se agachar, levantar, empurrar. E que essas estruturas, elas são importantíssimas, né, no nosso corpo. A gente sabe que para essa postura que nós temos, se faz necessário o nosso sistema ósseo. E para que a gente tenha forças, né? De fato, a gente precisa do nosso sistema muscular, juntamente com as nossas alavancas, juntamente com os nossos tendões, né? E fáscias, para que se forme o nosso corpo. E aí, turma, para que a gente tenha essa funcionabilidade do nosso corpo, né? Para que ele exerça, de fato, a sua função essencial para a vida. O sistema muscular, ele é responsável pelo movimento do corpo humano, pela postura, pelo movimento de substâncias dentro do corpo e pela geração de calor corporal. Nós sabemos, turma, que para a gente poder jogar futebol, para a gente poder nadar, para a gente poder correr, dançar, nós precisamos dos nossos sistemas, né? Dos nossos sistemas funcionando bem. Mas, às vezes, a gente acaba esquecendo que o que nos torna diferentes de outros animais também está relacionado ao nosso sistema muscular, que é o que nos dá essa sustentação bípede, né? O que nos torna seres humanos com postura, tá? E também o movimento de substâncias dentro do nosso corpo, já que nós temos órgãos em que o sistema muscular, ele é necessário para que aconteça a movimentação, como, por exemplo, o nosso coração. O nosso coração é um músculo, né, que faz o bombeamento sanguíneo dentro do nosso corpo para que esse sangue flua por todo o percurso corporal, tá bom? Bem como também nosso intestino, tá? Que também tem a musculatura, né, é necessária para que aconteça esses movimentos peristálticos e que a gente também tenha o funcionamento do nosso sistema digestivo, tá bom? E além de geração de calor corporal. Por quê, turma? Sem a movimentação, nós não teríamos a cobertura necessária, sem a musculatura, nós não teríamos a cobertura necessária suficiente para nos
aquecer, né? Gerar essa energia e esse calor que o nosso corpo precisa para sobreviver. Existem aproximadamente 700 músculos conhecidos e nomeados, e além disso, o tecido muscular também é encontrado dentro do coração, nos órgãos digestivos, nos vasos sanguíneos. Então, turma, se você chegar aí no espelho, né? Se você virar aí de frente para o seu telefone, né, frontal, você vai perceber que lá no seu rosto, né, bem aí no seu rosto, na sua telinha aí, ó, você já vai perceber que para você engolir, você vai precisar movimentar vários músculos. Para você abrir os seus olhos, respirar, para você falar. E quando você sorrir, aí que essa musculatura, né, ela é extremamente importante e exigida, né, para essa movimentação acontecer. Gente, a nossa vida, ela está girando sempre em torno do movimento, né? Eu mesmo sou aquela pessoa que vive do movimento. Eu falo com as mãos, eu falo com o corpo, eu falo com as pernas, eu fico andando para lá e para cá. E eu acredito que vocês também façam isso, mas que muitas vezes acabam deixando isso no automático e não percebam tanto as movimentações que você faz. Para você abrir a geladeira, né? Tomar água. Quantos movimentos você faz para essas atividades acontecerem? Eu acho engraçado, né, professora? O único tipo de atividade que eu faço é levantamento de colher ou de garfo, né? Às vezes vocês ficam brincando. Mas para isso também é necessário essa movimentação, a musculatura. Vocês já pararam para pensar pessoas que não têm consciência, não têm a contratura suficiente para esse movimento? Pessoas que sofrem de Parkinson, né? Parkinson é aquela doença degenerativa que não tem controle na musculatura e a pessoa ela não consegue segurar, não consegue ter força, apreensão nos objetos para conduzi-los. Então, essa apreensão que a gente faz para trazer o alimento até a boca, ele também é necessário do nosso, ela também faz exigência da nossa musculatura. Sem força, você não consegue segurar. Sem força, você não consegue puxar, empurrar, tá bom? Então, os nossos músculos são todos muito importantes para a nossa vida, né? Beleza, turma? Pergunta aí no chat, participa, interage, tá bom? O sistema músculo-esquelético, ele dá forma, estabilidade e movimento ao corpo humano. Percebam, a gente modifica várias vezes ao longo da nossa vida a nossa estrutura musculoesquelética. Quando você era bebezinho, provavelmente você não lembre, mas você engatinhava, né? E aquela exigência daquela sua musculatura que ainda estava em desenvolvimento, ela iria se movimentar, se moldar, né? Se adaptar várias vezes. Quando você adolescente, né? Enquanto você é adolescente, essa musculatura ela vai passar por um estirão do crescimento. Eu sei que vocês já têm aí os 13 anos, 14, 15, 16, né? Essa faixa etária dos 12 aos 16 anos, ela está em ascendência, você vai se desenvolver. E o seu sistema músculo-esquelético, ele também vai mudar muito, tá? Até que você chegue na sua fase adulta e que, de fato, você tenha mais confirmação daquela estrutura músculo-esquelética que você vai ter durante a maior parte da sua vida, né? Que é a fase adulta. Mas, turma, enquanto você é adulto, essa musculatura, ela também pode variar conforme os seus hábitos. Se você tem hábitos de prática de atividade física, você vai ter uma musculatura mais resistente. Se você é mais sedentário, você vai ter uma estrutura mais relaxada, o que
pode ser adaptada, mudada, sempre que você estiver estimulando a sua musculatura, praticando o movimento. Ela é constituída pelos ossos que formam o esqueleto, músculos, tendões, ligamentos, articulações, cartilagens e outros tecidos conjuntivos do corpo. Então, a nossa estrutura, para que a gente possa ter essa estrutura, eu me lembrei aqui da canetinha, viu, Jax? O Jackson, ele sempre fica aqui com minha canetinha e não quer me dar. Rapaz, pegue, professora, a sua canetinha. Pronto. E turma, lembrem-se que para a gente ter a nossa estrutura bípede, tá bom? Para que a gente possa fazer todas as atividades do nosso cotidiano normalmente, tá? Nós temos o nosso corpo constituído dos nossos ossos que formam o esqueleto, tá? O esqueleto axial, que é a cabeça e a coluna vertebral, tá bom? E o esqueleto apendicular, axial e o apendicular, que é o quê? Os membros superiores e inferiores. Releve meu bonequinho, tá bom? Releve o desenho aí da professora. O apendicular, que entra aí, né? Os membros apendicular. Certo, turma? Membros superiores e inferiores. Para que se forme a musculatura, nós temos aqui os músculos, tendões, ligamentos, articulações, cartilagens e outros tecidos conjuntivos do corpo. O termo tecido conjuntivo é usado para descrever o tecido que suporta e liga tecidos e órgãos entre si. Turma, tecido conjuntivo é outro assunto. O nosso hoje vai estar girando aí em torno dos nossos tendões, tá bom? Consequentemente, vocês já devem ter sentido aí, né, que a perna de vocês, ela não se descola do pé, né? O braço de vocês, ele não se descola do tronco, porque nós temos tendões, ligamentos, articulações, cartilagens, né, que formam fechaduras especiais e específicos do nosso corpo para que a gente possa fazer todos os movimentos que a gente faz durante o dia. Quando você encontra uma pessoa especial, né? Que agora a gente já está vacinada, aí, vem aqui, aí abre, dá um abração, né? Isso aqui só é possível você fazer esse movimento por conta dessa formação do seu corpo, né? Da sua estrutura. Porque pessoas que nasceram, né, com algum tipo de limitação física, ou que por alguma situação, trauma, condição diferente, estão com paraplegia ou tetraplegia, elas não terão condição ou força, resistência ou a própria musculação, a própria musculatura suficiente para fazer essas reações, né, para ter essas reações com o corpo. Então, elas estão com a musculatura atrofiada, né? Elas sofrem de atrofia muscular. O sistema músculo-esquelético sofre muitas mudanças conforme as pessoas vão envelhecendo. Efeitos do envelhecimento do sistema músculo-esquelético. Eu posso afirmar para vocês, quando você tem um bebezinho em casa, você tem um irmãozinho mais novo em casa, você pode observar que a musculatura do bebezinho, ela é bem tensionada, ela é bem durinha, ela é bem fofinha, né? Você pega assim, toda bem hidratada, bem cuidada. À medida que nós vamos envelhecendo, essa pele, essa musculatura, ela vai esticando, ela vai mudando. A textura, a força, a resistência, ela vai sendo toda mudada. Por mais que a gente faça atividades físicas, né, durante a nossa vida, pessoas que fazem mais atividade física, né, elas vão ter
um reflexo desse histórico bem melhor. Elas vão ter essa manutenção muscular por bem mais tempo. Mas aquelas pessoas que faziam atividade física, mas não tão com tanta intensidade, elas vão ter uma perca da musculatura ao longo da vida, até chegar na velhice, porque é da velhice ter menos musculatura, né? E a pele do idoso, ela é mais frágil. A musculatura do idoso, ela é mais fina, né? Então, a tendência é que essa massa muscular, de acordo com a velhice, ela vá diminuindo, tá bom? A massa muscular do idoso, muitas vezes é também substituída por tecido adiposo. E é por isso que a gente conhece alguns idosos que são mais gordinhos, mais fortes, né? E se você bem prestar atenção, nós temos o idoso que é bem magro, o idoso que é bem gordinho. E os dois têm uma grande diferença. Aquele idoso que é bem magrinho, ele tem menos tecido muscular, né? E menos tecido adiposo, que torna isso bem frágil, né? Essa musculatura bem frágil. E aqueles idosos que já são mais gordinhos, que têm mais tecido adiposo, não quer dizer que eles têm mais tecido muscular, tá bom? Isso não quer dizer. O músculo esquelético, ele representa a maioria do tecido muscular. É o tipo de músculo que impulsiona o movimento do esqueleto para caminhar, para levantar. Você só consegue sentar e se levantar, deitar ou rolar, né? Porque você tem essa musculatura que é contrátil, que é adaptável, que ela consegue, né, levantar estruturas, ter esse sistema de alavancas capaz também de fazer você impulsionar diversos tipos de movimento. Aqui, turma, eu coloquei para vocês imagem de um corte, né, de músculo e outros tecidos do sistema músculo-esquelético. Eu coloquei aqui para vocês um corte do tecido músculo-esquelético. Provavelmente vocês já tenham visto aí em alguma aula de biologia, né? Mas aqui não custa nada trazer para a nossa aula, já que também é importante, né, que a gente saiba por que o nosso corpo ele se muda tanto, né? Ele é tão modificável. Porque a gente trabalha com as fibras musculares, tá bom? As fibras musculares, turma. E aqui a gente tem fibras musculares, onde vocês conseguem visualizar cada fibrazinha dessa daí, e um núcleo da célula muscular, tá bom? Nessa imagenzinha do lado. E aqui é nessa fibra muscular que os movimentos, os esportes, as atividades físicas que a gente faz, elas vão estimular essa contratura, né? As células produtoras de fibras, aí na imagem de cima, as fibras de colágeno, que são totalmente diferentes das fibras musculares, mostrando aí o corte do tecido conjuntivo. Já que o tecido conjuntivo, que é o que forma tendões e ligamentos, ela é diferente do tecido músculo-esquelético. Logo, turma, vocês vão perceber uma grande diferença, tá bom? Entre o tecido conjuntivo e o tecido músculo-esquelético. O tecido músculo-esquelético, vocês percebem que as fibras, elas estão mais distantes, comparado ao tecido conjuntivo, que está mais denso, que está mais junto, unido, né? Vocês conseguem perceber? Perceber aqui, ó, cada fibra, né? Cada regiãozinha dessa aqui, que eu tô pintando, mas vou apagar, que é para vocês enxergarem melhor, elas têm esse corte bem mais denso, bem mais unido. Por quê? A nossa musculatura, ela é forte, né? Ela é muito forte. Vocês sabem, quando a gente faz um corte de uma carne de gado, um corte de uma carne de algum tipo de animal, de carne vermelha, a gente consegue muitas vezes visualizar essas fibras, né?
não tão profundamente, mas a gente consegue ver os feixes musculares. Portanto, turma, no entanto, quando a gente vê um tecido conjuntivo, ali a região de tendão ou de ligamento, normalmente aquela partezinha mais esbranquiçada de uma carne, você percebe elas mais densas, elas ainda mais rígidas, né? Mais endurecidas, porque elas são bem mais unidas, é uma estrutura bem mais unida. Certo? Até aqui tranquilo? Vou seguir. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloquem aí no chat. Vão deixando as perguntinhas de vocês. O músculo esquelético, também chamado de músculo voluntário. Em vertebrados, o mais comum dos 3 tipos de músculo do corpo. Por que que o músculo esquelético é chamado de músculo voluntário? Alguém poderia me dizer? Será que vocês poderiam me dizer por que que o músculo esquelético também é chamado de músculo voluntário? Enquanto isso, na sala da justiça, eu vou esperando. Eu vou me coçando. Eu vou abrindo meus braços e batendo palma. Por quê, turma? Porque eu tô querendo, né? E se eu disse que eu quero fazer isso, o meu músculo, ele é voluntário. Ele faz o que eu desejo fazer, o que minha mente manda ele fazer, porque assim eu comandei. Eu quero levantar a perna. Aí eu quis baixar logo, né? Porque ninguém é de ferro. Levanta a perna. Tchum. Levanta o braço. Tchum, né? A minha cabeça mandou, o meu músculo respondeu. Por quê, turma? Se eu chegar aqui, tocar numa pedrinha de gelo, eu vou conseguir ficar lá, né? Segurando a pedrinha de gelo. Até que eu não aguento mais, eu vou e solto. Mas o meu desejo de levantar, né? A minha necessidade de levantar fez o reflexo e eu tive esse movimento do meu músculo voluntário, porque eu quis. Então, turma, diferente da musculatura do meu coração, que também é músculo, mas eu não mando nele. O coração, né? Eu não mando no meu coração, eu não digo, coração, para, Deus me defenda, continua aí batendo negócio. Coração, bate, bate coração, né? Bate coração, não, não é assim não, o coração ele vai ficar batendo lá, ele tem que ficar pulsando, movimentando a nossa musculatura, movimentando o nosso sangue para poder suprir as necessidades do nosso corpo. Gente, nesse caso, nós estamos falando da maior quantidade de músculo do nosso corpo, né? Que é o tecido do músculo esquelético voluntário. Eles são presos aos ossos pelos tendões, tá bom? O músculo, ele é preso aos ossos por tendões e produzem todos os movimentos das partes do corpo em relação uns aos outros. Eu gosto de lembrar da rede. Vocês lembram da rede? Quem é que não gosta aí de estar deitadinho numa rede, né? Fale, não, papai. Chama aí na Semana Santa, né? Redezinha. No interior, não, Jax? Olha aí, tá vendo? Aí a gente lembra da nossa redinha. Pense que o pano da rede é um feixe muscular. O pano da rede, ele não é comprido, ele não é largo, ele não tem que ter uma boa extensão. Então, pense que a fibra muscular, né, ela é como se fosse... Olha aí, mas é bom. O pano da rede. Só que eu não consigo me deitar só no pano da rede, não, né, não, Jax? Se tiver só o pano da rede, no máximo que você vai fazer é um negócio no chão, esticar ele lá no chão. Então não dá certo, não. Rede só presta a trepada. Então a rede, ela precisa dos punhos, é não? Sim ou não? Sim. A rede, ela precisa dos punhos. E para
a rede prestar de verdade, a rede ela tem que estar empendurada. Tem que ter um negócio aqui, né? Como é mesmo o nome? Hã? O torno? Não, na esperantina ninguém chama de torno, não. Fala aí o nome direito. O gancho, né? O negócio aqui. O torno. Menino, de onde é que tu é? Lá em Simplício Mendes, eles chamam de torno, viu, minha gente? Mas lá em Esperantina é outro nome. É aquele gancho que a gente pendura, passa lá. Olha, Jackson, quando eu me lembrar, viu? Eu vou lembrar pra lá de Simplício Mendes. Aí dá esses tilt, esses bug. Então, turma, é como se o torno, o gancho, fosse onde se fixa. Não adianta nada eu ter a rede, eu ter o pano da rede, eu ter essa parte, essa estrutura da rede conectada, né, fazendo, se eu não tiver um local para fixar, tá bom? Então, as nossas fibras musculares, o nosso tecido, o nosso músculo esquelético, ele é preso aos ossos, tá? Por tendões, que é justamente essa estrutura que eu falo para vocês, que conecta os ossos à musculatura. E é por conta desses tendões que nós conseguimos fazer essa movimentação nas partes do nosso corpo, em relação uns aos outros, tá? Eu consigo locomover os meus membros superiores que estão conectados ao meu tronco. Eu consigo mover os meus membros inferiores que também estão conectados ao meu tronco. E eu consigo mover as articulações dos meus membros inferiores com relação a eles também, tá bom? São usados para facilitar o movimento, aplicando força aos ossos e articulações através da contração. Gente, vocês imaginem aí um esqueleto dançando. Eu tenho até o desenhozinho, né, do esqueleto dançando. Esqueletozinho aqui, tchu, 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 né, fazendo um movimentozinho de dançar. Mas se a gente fosse só o esqueleto, se a gente fosse só osso, ia funcionar? Vocês acham que o osso durinho, limpo e seco, branco, ele ia funcionar? Não ia, né, turma? Só osso não tem capacidade de força de locomoção. Assim como também, só músculo ia ser só aquela lama de carne, né, molenga, né, molengada. Não ia ter força, né? Para a gente ter força, movimento, nós precisamos do tecido esquelético com a musculatura. Por isso que é músculo esquelético. Ah, professora, entendi. Ah, é mesmo. Já pensou nisso, né? Se for só musculatura, vocês pensem lá naquela pedaço de carne, né? Que tá lá todo molengo. Você pega, né? Mas se você pega músculo esquelético, músculo com esqueleto, aí você tem, né, essa beleza que nós somos. Aí, turma, eles geralmente se contraem voluntariamente, via estimulação nervosa, embora também possa contrair-se involuntariamente, como é o caso do nosso coração. Então, quando você vê aquela luz na passarela, né, que as luzes do palco se acendem, aí você vai lá, tchá, 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 tchá. Por quê? Porque você tem essa musculatura, essa estrutura músculo-esquelética. Se você fosse um molusco, provavelmente aí você ia desfilando de outro jeito, né? Tipo um boneco doido. Tá bom, turminha? Deu para vocês entenderem? Ficou legal? Beleza? Então vamos seguir. Aqui é aquela, ó, essa imagem, esse desenho meu, totalmente uma arte, né? Maravilhosa que vocês viram, é para dizer que é isso aqui, tá bom? Aqui é porque o desenhista é invejoso e ele fez ele quis desenhar e fazer o meu desenho, tá bom? Mas foi isso aí. O meu, né, Jax?
Gente, agora vocês vão poder entender bem melhor sobre o que a gente estava falando. Observem primeiro a estrutura esquelética, o osso, tá bom? Depois vocês vão observar a estrutura músculo-esquelética, tá bom? Que é o músculo, é essa parte da musculatura conectada a um osso. Tá bom? Toda essa estrutura que nós estamos vendo é uma estrutura músculo-esquelética. Músculo, aqui de vermelho, com o osso esquelético. Aqui, turminha, vocês vão ver o feixe de fibras musculares. Um feixe de fibras musculares, composto por uma fibra muscular, tá bom? É visível, né? Quando vocês observam em um pedaço de carne aí que a mãe ou o pai de vocês compra, vocês vão ver uma fibra muscular, que esse conjunto de fibra muscular vai formar um feixe e vários feixes musculares vão formar aquela musculatura, tá bom? Eu lembro daquela parte do tecido da carne que chamam de músculo mesmo, né, Jax? Que a gente compra o músculo. Dá para ver direitinho esse feixe, né? Esses feixes da musculatura bem divididos, desse jeito como está na imagem. Mas de nada adiantaria essa musculatura se não houvesse o tendão, o tecido conjuntivo, né? Feito de tecido conjuntivo. O tendão que faz essa amarração, digamos assim, né? Ele amarra a musculatura, ele fixa a musculatura ao osso, tá bom? E o osso, que também tem em sua estrutura ligamentos. Ligamentos, certo, turma? Ligamentos, o que vai fazer com que esteja preso, né? Através osso com osso, né? Tem essa estrutura presa, fixada através do ligamento, tá bom? Certinho? Tranquilo, gente? Vocês querem anotar essa partezinha aqui do tecido? Sim ou não? Posso deixar aí um minutinho para vocês anotarem? Um minutinho, Jackson, por favor.
Então, tranquilo, né, galerinha? Só repetindo aqui para vocês mais uma vez, tá bom? As fibras musculares, o conjunto de fibras musculares vão formar os feixes de fibras musculares, o que fará, né, essa musculatura, o que surgirá, que fará com que surja a musculatura presa aos ossos por tendões. Beleza? Deixa eu beber aqui uma aguinha rapidinho. E aí, turminha? Deu para copiar? Mais uma vez. Ao contrário do músculo liso e do músculo cardíaco, o músculo esquelético está sob controle voluntário, tá? O músculo liso, ele está sempre sob o controle voluntário. Que eu disse para vocês, peguem o lápis e copiem esse conteúdo. Peguem a caneta e copiem esse conteúdo. Vocês só vão poder agarrar, aprender a caneta, porque vocês mandaram para o sistema nervoso a informação e o sistema nervoso respondeu, fazendo com que você apanhe pegue o seu caderno, abra, pegue a caneta e escreva, tá bom? Diferente do músculo cardíaco. O músculo cardíaco, como o próprio nome já diz, ele não obedece. Ele é involuntário. Semelhante ao músculo cardíaco, no entanto, o músculo esquelético ele é estriado. E isso é semelhante. Suas longas e finas fibras multinucleadas são cruzadas por um padrão regular de finas linhas vermelhas e brancas, dando ao músculo uma aparência distinta. Fibras musculares esqueléticas são unidas pelo tecido conectivo e se comunicam com os nervos e vasos sanguíneos, tá bom, turma? Então, o nosso músculo, ele é irrigado por vasos sanguíneos. É por isso que quando acontece um acidente, logo que machuca, né, que traumatiza a sua musculatura, sangra, né? Sem querer você estava descascando a laranja e cortou o dedinho, vai sangrar, porque a nossa musculatura, ela é irrigada por vasos sanguíneos. E o nosso corpo, ele não seria suprido, nossa musculatura, ela não teria suprimento se ela não fosse irrigada por sangue, né? Porque precisa de vascularização. O nosso coração, ele bombeia sangue para todo o corpo, mas o próprio sangue tem uma veia, né? Tem vasos que precisam suprir o sangue dele, né? Ele precisa de sangue para ele também, não só para passar pelo corpo. Então, existe uma vascularização dentro do nosso coração também. E para isso, a nossa musculatura toda, ela deve ser irrigada, tá bom? Se a nossa musculatura, ela ficar sem suprimento de sangue, ele também vai acabar morrendo, né? Ficando aí sem essa vascularização, ele acaba morrendo também. Aqui eu coloquei para vocês a subdivisão dos 3 tipos de tecido muscular que existe no nosso corpo. Existe o tecido muscular cardíaco, tá bom? Bem aqui em cima, diferente, né, do músculo esquelético, diferente do músculo liso. Vocês percebem a estrutura do músculo liso diferenciado? Até porque a musculatura do tecido liso, do músculo liso, ele ajuda, essa forma, né, ajuda diretamente com a nossa digestão, com os movimentos que o sistema digestivo faz, que é diferente do movimento que o tecido musculoesquelético faz, que é diferente do movimento que o músculo cardíaco faz, tá bom? Professora, o músculo esquelético, ele repousa? Repousa, sim ou não? Repousa, né, minha gente?
Porque quando você está dormindo, por mais que você seja aquela pessoa que dorme e se mexe, né? Você seja aquela pessoa tão aperreada que dorme e se mexe ao mesmo tempo, mas chega um momento que a sua musculatura ela relaxa. Você dorme e o seu corpo ele fica ali, né? Descansando também. Diferente do seu músculo cardíaco. O seu músculo cardíaco, o músculo do seu coração, ele só descansa. Não queira saber, não. Seu músculo cardíaco, ele só descansa no dia que você morrer. Aí ele vai descansar, e ele vai parar de bater e aí não vai ter nada para movimentar, né? Muitas pessoas morrem do ataque do coração, né? Porque o coração ele bate de forma desordenada e essa pessoa acaba morrendo. Mas, turma, o músculo cardíaco ele vai bater, ele vai movimentar até o último minuto da sua vida. Bem como também o músculo liso, que é encontrado aí no nosso sistema digestivo. Quando nós dormimos, as funções vitais do sistema digestivo diminuem, mas ele não para de funcionar. É por isso que quando você vai jantar, aquela panelada, aquela feijoada, aquela buchada, aquele negócio que eu não sei nem o que é, picanhada. Aí o seu intestino, o seu sistema digestivo, que estava se preparando para descansar, ele vai ter que funcionar a noite todinha de novo. Ele vai tentar, né? Mas aí, você não fez isso com o seu estômago, com o seu sistema digestivo, seu músculo liso, pô, ele também vai ficar a noite todinha, ó. Te acorda, tu não queria, não era comer? Te acorda, te mexe. Olha isso aqui, não é, Jackson? Não é desse jeito? É desse jeito. Ó, tu não queria comer uma hora dessa? Não pode não, tu deixa para comer de dia, de noite não. E aí, turma, o nosso sistema digestivo, tá bom? O músculo liso do nosso sistema digestivo, ele diminui a sua função em um período, né? Ele não descansa 100% e ele nem para de funcionar, né? E ele nem fica funcionando direto. Ele tem um períodozinho de descanso. Certo? Entendido até aqui? O músculo esquelético ligado aos ossos é responsável pelo movimento esquelético. Esses músculos estão sob controle consciente ou voluntário, tá bom? Como eu disse para vocês. Voluntário quer dizer que está sob o nosso comando, através da resposta que vai para o sistema nervoso. Cada